E aqui a representação de um Altir de beta, correto? Eu vou explicar para vocês por que eles têm essas formas diferentes. E aqui essa imagem representa um rastreador, né, do planeta Chitian 5009 3b, né, que são responsáveis pelos portais de Altarux, tá, que são praticamente desse jeito. Não estou dizendo que são assim, tá, nem afirmando que é 100%, mas é uma representação para que vocês possam entender a minha narração. E aqui essa imagem representa um rastreador do planeta Carripter, de Urto, 5008/3420. Eles são responsáveis pelos portais de Altaruk. Tanto esse, né, rastreador, como esse aqui, eles estão na 12ª dimensão e densidade, correto? Então, pessoal, só fazer uma explicação básica aqui para vocês, né? Na data do dia 5, eu estava em casa, como eu narrei aqui para vocês, e eu comecei a sentir as manifestações sobrenaturais. Então, dentro de nós, começa a fluir a paz, o ambiente que se chama universo externo, ele começa a se manifestar de uma forma diferente, então você compreende que algo vai acontecer, correto? Então, quando eu fechei os meus olhos e entrei em profunda meditação e abri os meus olhos, eu comecei a ver, a se manifestar aquela glória, que é a essência do espírito de Eleap, preparando o caminho para aqueles que são superiores, né? Para aqueles que foram colocados acima, que eu falo para vocês que são os nossos irmãos maiores. E ali, o Alfa Centauro de Berenice, ele se apresentou a mim, me saudou como de costume, eu me pus de pé, com meu corpo ainda todo trêmulo, porque a densidade, a dimensão dele e de todos os Alfa Centauros e de todos que eu tenho mantido contato é muito densa, é muito forte e é de tamanha bondade e de tamanha profundidade de amor que você não consegue firmar suas próprias pernas, tá? O seu corpo ele começa a ficar tremendo, é como se você estivesse pelado dentro de um freezer por algumas horas e você começasse a tremer, né? Mas esse tremor que a gente sente é um tremor gostoso e a vontade que dá é de correr e poder abraçá-los. E foi o que eu fiz, me aproximei dele, o cumprimentei, foi onde ele me passou as informações que era para dizer às pessoas, para que elas pudessem entrar em meditação, só que ele me colocou como responsável por meditar. E isso foi muito desgastante, mas foi bom, porque eu sei que isso contribuiu com ajuda para muitas pessoas, tanto que eu conheço, quanto as que também não conheço, né? Mas que talvez um dia poderei conhecer. E ele me disse, né, que os portais tinham sido abertos e que criaturas caídas que foram isoladas dentro desse eixo temporal onde cria o espaço e tempo. Lembram que eu falei para vocês que de uma dimensão a outra existe um buraco, que é um abismo negro, e que ali é um lugar que não tem começo e que não tem fim? Se você acompanha os meus vídeos, você vai se lembrar. Eu dei o exemplo de duas paredes e o espaço do meio é o espaço neutro, que é o espaço hiperdimensional. É onde se faz o salto quântico, que é tanto falado aí na ciência, mas que na verdade, acredito eu, que a maioria dos cientistas nem sabem o que estão falando. E ali, nesse eixo, esses seres aqui, conforme mencionei para vocês, eles foram
exilados, né? Eles foram deixados. Por quê? No passado, né, muitas civilizações faziam aí os seus testes, né, as suas miscigenações através de células, através dos seus DNA, né, fundido e mesclado com o DNA de outras espécies, e isso aconteceu no término da Quarta Grande Guerra, e quando acabou a Quarta Grande Guerra, onde famílias estelares caídas, que estavam aí nos pilares da evolução, que foram extintas e outras que ficaram refugiadas, né, entre as estrelas, elas começaram a criar para si escravos, correto? E outras famílias estelares começou a misturar, né, a sua linhagem genética pura com a mesclagem da genética de pessoas e animais de outros planetas. E isso causou um caos muito grande, aborreceu muito o Criador dessa densidade e deste céu, certo? E isso trouxe desequilíbrio no nosso universo, desequilíbrio na criação. O Criador Pai e a Criadora Mãe ordenou através do milésimo céu a todos os criadores, e esse Criador, que é responsável por essa densidade e por essa dimensão, deu ordem aos seus principais para que saísse e destruísse tudo. Só que algumas famílias, né, estelares caídas criaram e mesclaram o seu gênero em outras espécies. Então criaram ali algumas anomalias genéticas, alguns distúrbios genéticos. Então foram feitos alguns monstros, e eles não tinham ali a capacidade da obediência, do entendimento. Então essas raças construtoras, né, que mesclaram sua genética na genética de outras criações, quando eles estavam refugiados entre as estrelas, procurando uma morada muito distante, eles criaram, né, esses seres. E eles próprios não tiveram controle sobre esses seres. Então, depois que foi criado a primeira federação, e da federação foi criada as confederações, e as confederações mandaram os seus exércitos, e foi criado um esquema de patrulha em todo o universo, conforme já mencionei para todos vocês, sucedeu que, dado a tudo isso, esses seres, que são nada mais do que nada menos experimentos genéticos, porém de quarta densidade, mas de quarta densidade maléfica, tá? Eles foram capturados pelos celestiais e foram aprisionados dentro do portal de ciclo natural, que é o portal de Altaruk, correto? E ali eles foram deixados. Como eles não têm necessidade de se alimentar, eles vivem e vivem por até 6.700 anos, calculados em nosso tempo. E quando eles morrem, eles ficam vagando, ainda morto, dentro dessa densidade, desse portal Altaruk, correto? Só que os portais de Altaruk, do salto dimensional ou hiperdimensional, ele é tão denso e cheio de portas e de camadas que quando Eleap corrigiu o seu ciclo de rotação, que é fora do ciclo de rotação convencional, que é esse que conhecemos, né? Que conhecemos, uma das portas de Altaruk se abriu, correto? E esses seres, como os Altirde de Beta, por que Altirde de Beta? Porque uma da civilização, que são os Altiririanos de Betenline, que estavam na milésima dimensão e caíram na Grande Guerra porque se rebelaram contra o Criador e contra o Criador Pai e a Criadora Mãe e contra toda a criação,
esses receberam o nome dos Altir de Beta, porque é a herança da sua linhagem genética, né? E os Arbuquitariquitiquianos, é um nome meio complicado, de Corioninhac, que era um sistema solar que ali existia 11 sóis e 977 planetas, certo? Era um sistema solar tão espetacular, mas tão espetacular, que ele foi destruído para que não ficasse na lembrança aquilo que um dia era majestoso. Hoje ali são vários detritos, né, de pedaços de corpos planetários e virou como se fosse uma zona perigosa e não habitável. Tanto é que é isolado por dispositivos de alta tecnologia e qualquer um que chegar ali sem autorização da federação e das federações e das confederações e da confederação local, aqueles dispositivos inteligentíssimos destrói você num raio, tá, de distância que equivale até 102 mil quilômetros. Ou seja, se a 102 mil quilômetros você chegar ali e passar e ficar mais próximo de 99 mil quilômetros para dentro, você vai ser destruído se você não tiver autorização. Se você tiver autorização, obviamente a confederação vai mandar uma mensagem para os dispositivos de inteligência artificial que tomam conta desse sistema solar, e ali a sua nave é identificada e você pode transitar ali abertamente, que foi o que aconteceu comigo. Então, eles receberam os títulos dos seus criadores, né, como os Altirdes de Beta e os Alburque de Cron. E eles foram criados ali, né, que são esses aqui, que se assemelham muito, mas lá no site vocês terão o desenho de todas as entidades, em outras palavras, tá, para que você possa entender, você ainda que está amadurecendo a sua consciência. Então, para tratar você como uma linguagem mais apropriada, eu vou falar do jeito que você entende. Essas entidades, ou esses anjos caídos, né, ou esses demônios, para você entender, eles são linhagem mesclada, certo, de uma civilização que outrora foi grande e que caiu e tentou reviver, né, o segmento da sua espécie, da sua linhagem, uma vez que sabia que não poderiam jamais voltar para o seu lugar de origem, nem assentar-se em seus tronos de majestade. Então, você tem aí, vou abrir a imagem de novo para vocês, né, essa semelhança, tá, que eu vou dizer que se parece aí com 60%, e você tem aqui os Altirde de Beta, né? Então, quando você olha para essa tipologia, a única coisa que muda aqui, pessoal, é só essa cauda, tá? Essa cauda ela é um pouco menor no verdadeiro. Essas duas partes óssea que tem aqui nas costas não existe. Essa aqui dos braços também não existe. Aqui o peito ele é mais espaçado, não existe aqui o que parece ser esse terceiro olho. E essa parte craniana, né, que tem sobre a cabeça, ela é um pouco maior e mais voltada para trás. E os cascos são semelhantes ao de boi, sim. Então essa figura aqui eu dou também 60%. E aqui nós temos aqui os rastreadores, né? Eu coloquei aqui o planeta de cada um. Então, essa civilização, né, do planeta Chitian 50093b, eles são de uma família estelar, né, muito evoluída, que está acima da 12ª dimensão e densidade, e que vem a cada vez evoluindo mais, mas na data que eu os conheci, eles estavam entre a 11ª e a 12ª densidade de dimensão. E, a pedido da Confederação, onde ela pediu a disponibilidade logo depois da Quarta Grande Guerra, onde civilizações estavam trabalhando para
para que em cooperação pudesse libertar esses mundos, conforme já expliquei diversas vezes para você, e que fosse devolvido o direito do livre-arbítrio de cada cidadão, que pudesse evoluir por si só, não evoluir geneticamente, por meio de uma genética sintética, mas sim por uma genética de ciclo natural. Então, todos os planetas, todas as galáxias, todos os sistemas solares, todas as famílias de todas as linhagens, que vai da primeira à oitava, colocaram, né, em disponibilidade para que um certo montante de cidadão dos seus planetas pudesse trabalhar. E os cidadãos e os cidadãos desse planeta, né, Chitian, eles disponibilizaram ali aqueles que hoje são os rastreadores, né? Então eles tomam conta dos portais, né, que são supervisionados por Akar, conforme eu já mencionei para vocês, e ali eles colocam disciplina nesses seres que podem ser ditos que são anjos caídos, podem ser ditos que são demônios, podem ser ditos que são aberrações, né? Para que você seja um bom entendedor, mas não são mais nem menos do que uma mesclagem que outra hora vinha de uma família muito grande e muito importante, e que se tornou rejeito porque não deram certo. Essa é a verdade. E aqui você tem uma representação belíssima, né, de uma tipologia do planeta Kankapriterter, né? É até difícil de dizer porque eu tentei escrever aqui da maneira que pudesse ser uma fonética mais aceitável para que você pudesse entender. Eu já expliquei a vocês como funciona essa questão da narração de nomes e sistemas solares. Então você tem aqui um outro rastreador, né? E esse rastreador, ele é um dos cidadãos do seu planeta que se tornou responsável também pela vigilância, né, desses sistemas solares, né? Então, é algo muito importante poder frisar aqui para vocês como funciona, né, a perfeição do ciclo da evolução de todo o esquema da criação. E aqui eu deixei uma mensagem para finalizar, espero que vocês tenham aí entendido, né, aquilo que eu quis dizer, certo? E antes de mais nada, eu encontrei, há um tempo atrás, uma mensagem, né, sobre um filme ou um longa-metragem chamado Haka, que está disponível aí no YouTube para todo mundo ver. E você pode fazer o download, postar aí no seu canal, porque você não vai sofrer nenhum tipo de strike, ok? Porque os produtores permitiram diretamente ao YouTube que pudessem serem feitos downloads, porque não vai ser confeccionado isso aqui em DVD e em CD. E eu achei muito interessante porque aqui, né, nesse projeto, fala de como seria, né, a humanidade escravizada por uma raça réptil superior. Então eu acredito que isso aí não vai para frente, esse projeto não vai para frente porque estão falando de reptilianos, né? E nós temos aí a participação de diretores que são conceituados. Um dele, conforme eu disse aqui, é o diretor do filme Distrito 9, né, que narra a chegada de uma espécie insectoide que foi deixada dentro de uma nave-mãe, e essa nave veio parar na Terra. E ali os governos criaram ali um distrito onde pudesse colocar essa espécie, tá? Vale a pena você assistir Distrito 9 para você chegar à conclusão. E você pode colocar aí no Google, você coloca assim, Haka, tá? E você vai ser indicado ao que realmente é esse projeto, por que os diretores fizeram isso, e se vai haver continuidade ou não. Então eu fiz o download, deixei aqui disponível no grupo pessoal, tanto é que o próprio Facebook aceitou, não questionou a questão de poder postar o vídeo ou não, porque quando o vídeo tem direitos autorais, o Facebook não deixa, você tem que mandar um pedido para que ele venha liberar. E aqui você então pode pesquisar lá, né, Projeto Haka, você coloca lá Haka, e você vai ter aí essa curta-metragem que chega
acho que é 20 minutos, né, ou 21 minutos, e tá legendado, você coloca legendado, não tem ele dublado, e você veja, tá, você veja, assista, que você vai se interessar. No outro vídeo eu falo uma opinião maior sobre essa série. Aqui, galera, deixa eu passar aqui agora. Aqui, quer ver? Aqui. Tá? Vou finalizar já o vídeo, ok? Nessa postagem que você aí vai estar lendo, eu trouxe, né, novamente à tona, sobre um vídeo que me parece que é o de número 54, onde eu falo do coração dourado e de como adquirir esse coração dourado, ok? Então, se você tem interesse, dá uma corridinha lá no vídeo 54, que você vai ter aí uma explicação melhor de como adquirir o seu coração dourado. E eu indaguei as pessoas perguntando, dizendo que eu gostaria de saber se vocês haviam esquecido, deste ensinamento com T, eu coloquei deste ensinamento, depois eu corrijo. Então, gente, eu convidei a todos e convido a você que vai ouvir esse vídeo aí no YouTube. Eu quero convidar você para que no dia 11/10 deste ano agora, todos, possam entrar em meditação comigo às 21h40, tá? Eu coloquei aqui que neste horário o eixo Tamber, de Eliape, vai renovar o coração e a consciência de todos, sem a necessidade de você comprar pedrinhas, incenso, sem as necessidades de mantras e dessas mentiras aí que ficam inventando pela internet afora. Então, nós temos que aproveitar a oportunidade quando a densidade e a dimensão de Eliape vai estar no ápice, entendeu? E liberar mais energia pura. É nesses momentos que nós devemos nos conectar, e essa frequência da nossa conexão vai nos propiciar, tá, uma grande satisfação. Então, no dia 11 deste mês, 11 de outubro, eu convido a todos vocês às 21h40, porque acredito que a maioria das pessoas já chegaram do serviço, já tomaram banho, já jantaram, e pode aí entrar em meditação comigo. Então, às 21h40 exatos, eu vou estar entrando em meditação, tá? É uma meditação de 10 minutos, ok? Nós iremos fechar os nossos olhos, nós iremos começar a nos valorizar, e quando nos valorizar, nós vamos começar a expressar o nosso desejo e nossa gratidão, tá? E quando o eixo Tember for renovado, que vai ser no espaço de deslocação de 10 minutos exatos, quando ele começar a deslocar e terminar o seu deslocamento, nós iremos interromper a nossa meditação, que vai ser das 21h40 até as 21h50. Depois, você vai até a sua cozinha, pega um copo d'água e você diga assim: água, fonte de vida, espírito de Eliape, assim como a terra, o vento e o fogo. E sabendo o respeito que eu tenho por ti, ao tomá-la, renova a minha energia e jogue para fora tudo aquilo que não presta. O que não presta e que está na minha consciência, nas minhas atitudes, nas minhas ações do dia a dia. Renove a minha essência, renove o meu eu e me indique, para que assim eu possa ser agradável a ti, ó Eliape, mãe justa e fiel, que permitiu o meu nascimento, e aqui estou para contribuir para dias melhores, até que nós nos encontramos com os nossos familiares e com a nossa família estelar entre as estrelas. E após você ter dito essas palavras, que acredito eu, você pode anotá-las agora, você vai sentir uma sensação diferenciada. E você vai ver que essa sensação é superior a uma oração, é superior a mantras e é superior a qualquer engano do qual você já tenha sido envolvido, Porque não é necessário comprar pedras, não é necessário comprar incensos, não é necessário mantras,
não é necessário nada. Eleap é pura para receber você com simplicidade e humildade. A nossa família estelar é pura para receber vocês com total carinho e com total amor e mostrar a todos vocês qual é a verdadeira verdade, ok? E eu disse aqui, então todos aqui estão convidados para que nessa data vocês que ainda não sentiu seu eu interior, né, passa a poder sentir a centelha dos criadores, do criador deste primeiro céu, se acender em você. Aguardo a todos, né, aguardo a todos a fonte do renovo eterno. Então aqui eu coloquei uma imagem tirada da internet, né, de uma alienígena com o seu coração exposto, tá? Aqui eu quero dizer que aqueles que são superiores já possuem o seu coração dourado, ok? Então aqui, pessoal, eu vou fechar aqui a página, tá? Deixa eu fazer aqui direitinho. Então aqui, pessoal, eu compartilhei mais uma vez com vocês algumas coisas do grupo. Espero que vocês tenham entendido e compreendido a mensagem. E me despeço de vocês, desejando um forte abraço, um beijo enorme no coração de cada um. Como eu sempre digo, seja você mulher, seja você homem, seja você com a sua opção sexual hétero ou homossexual, não importa para mim. O que vale é o respeito, é a atenção, é o carisma e a melhor maneira que eu tenho de mostrar a você uma consciência plena, uma consciência pura, para que assim os seus dias possam ser repletos de novidades, para que os seus dias possam ser repletos de alegria, para que o seu deitar seja diferente, para que o seu amanhecer e o seu levantar seja diferente e para que você entenda onde é que você errou e quanto tempo você ficou enganado. Eu me chamo Carlos Henrique, sou militar da reserva do Exército Brasileiro e aqui, de forma gratuita e voluntária, sem mentiras, sem hipocrisias, eu venho mostrar a você que você deve alcançar a sua consciência para que ela seja pura e plena, e assim materializar nela uma fonte poderosa de pensamentos, e esses pensamentos vão passar a ser a sua realidade. Aí sim o milagre acontece na sua vida. Me despeço aqui de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.